Boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui novamente com vocês, participando desse banquete de luz, né? E não nos esqueçamos que nós que aqui estamos, devemos fazer um agradecimento especial a Jesus. Por quê? As coisas acontecem assim, as oportunidades o Pai nos dá a todos, sem exceção. E com certeza, nesse dia, deu esta mesma oportunidade a um número muito maior de pessoas do que aqueles que aqui estão. Porém, as possibilidades para poder aproveitar as oportunidades todas da nossa vida, é Jesus quem coordena. Aqui no planeta Terra, tudo acontece sob a anuência de Jesus, sob a sua supervisão, sob o seu amparo. Então, nós que aqui estamos, nós tivemos a possibilidade de vir até aqui. Então, por isso, nós já devemos estar gratos, porque com certeza sairemos daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos. Bom, a reflexão de hoje, nós vamos fazer com que todos vocês pensem. Vocês vão ter que pensar. Então, hoje, não vai ser uma coisa assim tão tranquila para poder interpretar. Nós vamos ter que usar aquilo que nós temos de potencial extraordinário, que é um centro de processamento de informações, o maior que existe aqui, maior muitas vezes do que os melhores computadores que já foram fabricados pelo ser humano, que é o nosso cérebro. E nós vamos fazer uma reflexão sobre o pensamento. É meio maluco pensar sobre o pensamento. Alguém aqui já se pegou um dia pensando como é que você pensa? Por que é que você pensa? Como que acontece o pensamento? É uma coisa que às vezes a gente passa despercebido disso e é uma questão tão importante. Outro detalhe importante: ter pensamento é uma coisa, todos nós temos. Vamos ver já já que é o único órgão, a única função na nossa vida, estou falando de vida verdadeira, eterna, que não se desliga nunca, é o pensamento. Mas ter pensamento é uma coisa, pensar é outra. Essa é a diferença. Pensar é raciocinar, questionar, buscar informações, se debruçar naquilo, procurar entender, questionar, duvidar, tirar prova, sugerir, discordar. Isso é pensar. Ter pensamento é aqueles que vêm. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque tem muitos pensamentos que chegam para a gente. Pronto, a gente não quer se preocupar em pensar. Esses pensamentos, eles podem ser vírus, como existe no computador. E esses vírus podem se potencializar de uma maneira, de tal forma, que nos torne pessoas infelizes. Pessoas que passem a cometer atos, a ter comportamentos incompatíveis em inúmeras áreas. Levando muitas vezes até o desencarne antecipado, porque todos nós vamos desencarnar um dia, né? Bom, então, a questão do pensamento, ela é prioritária, e o que a gente quer falar hoje, porque esse é um assunto bem complexo, do ponto de vista técnico, do entendimento dele. E para nós hoje o que nos interessa, basicamente, é saber onde é que eu posso interferir, em que momento eu consigo interagir, dominar e passar a gerenciar os pensamentos. Visto que pensamento é a base da nossa vida. Não há dúvida alguma, todos nós sabemos que o pensamento é a fonte da nossa vida. Toda a nossa vida, e digo vida do Espírito, a vida eterna, e mesmo nesta passagem aqui, o pensamento é a base de tudo. É através do pensamento que nós moldamos a nossa existência. Porém, com base em quê? Com base nas nossas verdades.
A minha vida, oriunda do meu pensamento, com base nas minhas verdades, com base nas minhas crenças, com base nos meus objetivos, nas minhas vontades, nas minhas necessidades. Então, cada um traz consigo uma capacidade enorme de pensar. Mas o que a gente quer demonstrar é que isso não acontece por milagre. Eu preciso interagir para que eu possa saber ter os pensamentos que sejam benéficos para mim em todas as áreas. E do ponto de vista espiritual não é diferente. Enquanto eu estiver dependendo, vivendo dos pensamentos alheios que chegam até mim, que eu não quero processar, que eu não quero pensar, porque dá trabalho pensar é difícil. Vocês já ouviram muita gente que fala, não, eu não vou mexer com isso não, senão eu mato o coitado do Tico, o Teco já está capengando, e se eu continuar assim eu mato o Tico. Isso aí é conversa fiada. Sabe por quê? Porque nós temos uma capacidade de processamento tão extraordinária que se nós fôssemos fazer uma comparação com uma máquina, um computador, hoje, dos mais modernos, mesmo esse pequenininho que hoje todos carregam, 5G, 6G, 7G, nossa, né? Se faz com um celular de 5G é coisa impressionante, não é? Mas nós temos que entender que isso daí só acontece, nós só fazemos isso quando nós conseguimos operar. Porque a capacidade dele é tremenda. O que quer dizer 5G? Quer dizer que ele tem uma capacidade de 5 bilhões. Cada G é 1 bilhão de unidades de processamento, chamado bytes ou bits na informática. Isso tem lá de trás. São os elementos que vão dar a potência para aquilo. Então, 2G tem 2 bilhões de bytes. 5G tem 5 bilhões, que é a unidade que vai poder trabalhar. Então, uma máquina de 5G trabalha numa velocidade tremenda. Eu consigo colocar nele programas pesados, eu consigo baixar um monte de coisa, transmitir, assistir um monte de coisa. Por quê? Porque ele tem uma potência muito grande. E o cérebro humano, se fôssemos comparar assim, rudimentarmente com ele, o nosso cérebro hoje, catalogado pela ciência, estudado, confirmado, o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Neurônios é a capacidade, é a unidade que vai processar as informações que entram no nosso cérebro. Então, se fôssemos comparar a nossa máquina de processamento, esse computador aqui, tem uma memória, tem uma capacidade de processamento de 86 GB. Imagina a quantidade, 86. Então, a capacidade dele é 8 vezes, 80 vezes, talvez 50 e poucas vezes maior do que a maior parte desses computadores. Porém, desses 86 bilhões que estão no nosso cérebro, 16 bilhões não saem dali, ficam lá nessa área. E os outros 70 bilhões, eles têm a função de estar transmitindo essas informações para as células do nosso corpo, que hoje são trilhões. Então, a gente é adulto, né? Já tem trilhões de células. Imensurável. Então, nós precisamos entender que esse mecanismo é um mecanismo simples do ponto de vista do acontecimento. Não tem milagre nenhum. Embora eu não precise fazer esforço em pensar como é que eu estou pensando, porque o pensamento ele flui numa velocidade tão grande por causa dessa capacidade que tem. Por exemplo, estou falando aqui, estou expressando a reunião de umas informações que eu adquiri, armazenei, processei e eu estou expondo. Mas automaticamente os outros computadores estão numa velocidade tremenda, sem ter que pensar que está pensando, ele processa essas informações e já tem na mente de todos, ou pelo menos da maioria, um esboço daquilo que nós estamos falando. Então a capacidade é enorme, mas nós estamos aproveitando isso. E para a nossa evolução espiritual, nós temos que entender, a doutrina espírita nos fala. A única coisa que o espírito vai levar daqui é o quê? É o que ele trouxe, é o pensamento, mais nada.
O espírito leva daqui o pensamento, que é aquele que ele trouxe. Mais enriquecido, mais desenvolvido ou igual ao que teve. Nunca vai piorar. Isso é uma garantia. Então, como é que isso vai acontecendo? Bom, do ponto de vista do mecanismo de funcionamento, é bem simples. A nossa vida começa já com o embrião, quando tem a formação da primeira célula, né? Nós vimos na escola lá no início, que é o zigoto, que é quando o óvulo se une com o espermatozoide e vai formar a primeira célula, uma célulazinha. E daí para frente vai duplicando em 2, 3, 4 e vai formando e vai ficando adulto. São trilhões de células. Essas células são os chips que são armazenados, controlados por esse programa de computador que está instalado no nosso cérebro. Isso acontece como? Ele acontece numa parte fundamental que é uma das primeiras a ser formada, que é o nosso chamado sistema nervoso central. Imaginemos como se fosse um S, assim, esse braço. Na ponta dele tem uma peça chamada encéfalo. Depois ele tem a sua espinha. Esse é o chamado sistema nervoso central. É isso. E esse encéfalo, ele está onde? Ele está dentro do crânio. Vem aqui pela espinha, entra dentro do crânio, a caixa craniana. Por isso que ele é bem protegido. Igual as memórias do computador estão dentro de uma caixa protegida. Mesmo que eu derrube o computador, ele está protegido, não está exposto como monitor. O centro de processamento, eles estão bem protegidos, né? Ventilados numa caixa de aço, tal, para poder aguentar o trabalho. Então, esse encéfalo tem dentro dele uma série de órgãos. Um desses órgãos chama-se cérebro. Esse cérebro, ele ocupa 80% do encéfalo. Mas ele é tão pequeno em relação ao nosso corpo que ele pesa apenas 2% do nosso peso corporal. Então, se a pessoa pesa 100 quilos, o cérebro só pesa 2 quilos. E isso tudo, esse processamento acontece onde? Numa área chamada córtex cerebral, que é uma rede, imagina, uma malha em cima de uma bola. Essa malha, chamada córtex cerebral, é onde acontece o fenômeno da transformação das informações entre os neurônios, que trocam as informações numa velocidade impossível de calcular. Tem dados da ciência que são micromilésimos de segundo. E essa troca de informações vai fazer com que eles formem aquilo que nós chamamos de ideia, que é o pensamento completo. E isso tem uma produção tão grande que ele consome uma energia extraordinária. O nosso cérebro consome 25%, ou seja, 1/4 de todo o sangue que circula no nosso corpo. Tamanho o desgaste, porque a produção é muito grande. Alguém tem ideia do número, a quantidade de pensamentos que nós produzimos por dia? É uma média da ciência. Isso aí está aí, disponível no Google, em qualquer lugar, quem quiser aprofundar. Tudo isso que eu estou falando são dados científicos. E a gente vai conseguindo checar uma série de informações que a ciência tem hoje e a gente vai falar no decorrer, vai lembrar alguns casos, e que já espíritos evoluidíssimos, como André Luiz e Emmanuel, já vinham falando isso na década de 40, 50 do século passado. Há mais de 70 anos já falava sobre uma série de coisas que a ciência na época nem considerava. Depois questionou e agora concorda. Então, essa média é porque existem pessoas, vocês sabem, que só trabalham com o tico e o teco, né? E porque eles só pensam para o gasto, como diz, né? Só pensa para o gasto, porque não quer esquentar a cabeça. Então esses aí vão produzir por dia, sei lá, uns 1000 pensamentos por aí, 2000 pensamentos, que é só para o gasto.
Mas tem uns outros malucos que a maioria conhece, principalmente esses mais novos que nós, né? Porque pelo que eu vejo que todo mundo nasceu no século passado, como eu, né? Mas esses que já nasceram nesse século aí, uma versão atualizada, né? Uma máquina super atualizada. Vocês já viram? Eles vivem a 1000 por hora. Eles estão com 2 celulares, um telefone dirigindo, você falou o nome deles, fala, o que você está falando aí? Continua falando aqui, falando ali. Esses produzem mais de 90 mil pensamentos por dia. Então a ciência hoje concluiu que, em média, o ser humano produz 50 mil pensamentos por dia. É pensamento, muito pensamento. E aquele que estiver pensando, mas e quando eu durmo eu apago? Procura o Livro dos Espíritos, a questão 410, que está explicando tudo o que acontece quando a gente dorme. Quando o espírito se desprende do corpo, o que acontece, o que eu sonho, por que sonho, por que lembro, por que não lembro. É uma questão fantástica para quem quiser aprofundar. 410 deu o Livro dos Espíritos, vai estar falando sobre isso. Bom, então, voltando a essa questão, esses 50 mil pensamentos, mais de 80% é lixo, não presta. Então a gente tem que filtrar, entender, para poder aproveitar. Esses pensamentos, repetindo, são oriundos. O pensamento é um produto. E como todo produto, ele precisa de matéria-prima. Para fazer um bolo, fazer um automóvel, fazer um computador, precisa de matéria-prima. E qual é a matéria-prima que o cérebro usa, precisa ser abastecido e é abastecido constantemente para que ele possa gerar essa quantidade de pensamento. Essa matéria-prima chama-se informação. Começa aí já um grande problema, que uma boa parte faz uma confusão danada com informação e notícia. Notícia é uma coisa, informação é outra. Notícia é um fato. Um dia nós ouvimos dizer que tem essa casa de oração, isso é notícia. Nós que aqui estamos, viemos atrás de informações, procurar saber como funciona, posso entrar na Câmara de Paz, como é que funciona lá, tem isso, tem aquilo, como é que não é, posso trazer alguém, posso trazer isso, posso trazer aquilo, a minha mãe, posso vir, não posso, tal. Vim atrás de informações. As informações, sim, é que devem ser utilizadas. Quando você pega a notícia e joga lá como matéria-prima, é um desastre. O que eu estou falando é isso mesmo. Claro que espírita não faz isso, mas tem gente de outras religiões que pega o WhatsApp e vê ali uma notícia, normalmente de desgraça, né? E antes dele processar, saber se aquilo lá não é fake news, chique, né? Para saber se aquilo lá não é uma mentira, ele já passa para o grupo correndo e ainda acrescenta um kkk. Por quê? Porque é muito chique eu ser o protagonista daquela desgraça que aconteceu aqui e todo mundo vai ficar sabendo através de mim. Aquilo me dá um ibope tremendo, não só para mim, os meios de informação, as mídias em geral também. O que dá ibope? Dá ibope é a desgraça, é a coisa. Então, tem pessoas que já pegam e disseminam aquilo. Um desastre. Às vezes a notícia é falsa, às vezes aquele que está falando é uma fofoca, e você acaba prejudicando uma pessoa, estressando a pessoa, desequilibrando a pessoa. Por causa de quê? Ou quando a gente recebe. Então nós temos que ser seletivos nas informações. Começa aí a primeira dica para nós podermos dominar. A informática, o celular, jamais, se alguém estiver pensando que eu estou criticando, não, é uma ferramenta espetacular, fora de série. Mas a maior parte é lixo. Lixo no sentido de que não acrescenta nada, tem coisas boas, excelentes, mas nós precisamos disseminar. E nós temos que fazer isso no nosso cérebro, igual no computador, no celular. Quando você passa muito tempo acumulando lixo, um monte de foto repetida, um monte de porcaria, baixa um monte de vídeo e foto e tal, o que o celular fala pra gente? Entupiu, travou. Você tem que fazer o quê? Você tem que deletar um monte de porcaria. Você começa a ver lá, você passa um tempão deletando. E deleta, o que faz? Dá um respiro e ele volta a te atender nas suas necessidades. Nós temos que fazer isso no nosso cérebro. Porque senão nós ficamos formando pensamentos que não são produtivos em todas as áreas. E do ponto de vista espiritual também. Então, para o melhor entendimento, vamos fazer uma analogia simples, grotesca. O computador e o corpo humano. O computador, todo mundo sabe, é uma caixa. Pode ser pequeno, um celular pode ser grande, pode ser médio, um notebook.
seja o que for. O que a gente chama de computador, porque ele computa, é uma máquina, é uma caixa, uma peça, e tem diversos potenciais. Então eu compro lá um celular, ele vem, ó, chega ali para mim, está lá, tem um baita do potencial, mas ele está morto, ele não tem vida. O que eu preciso? Colocar energia nele, dar vida para ele. Eu faço isso, põe na tomada, carrega e tal. E depois o que eu tenho que fazer para usufruir daquilo? Eu tenho que instalar os aplicativos, porque ele tem um potencial tremendo, mas ele não tem programação, ele só processa, eles são processadores. Processadores daqueles programas que você coloca que tem as informações que precisa. Muitos desses programas hoje já vêm até instalado, como o WhatsApp. Não precisa instalar. Mas desinstala um WhatsApp de uma máquina, você vai ver que experimenta fazer isso de uma criança, de um jovem, que você vai sair apanhando. Você desinstalar o WhatsApp do celular dele. E aí o celular só vai servir para telefonar, né? E aí não serve. Então, não faça isso, porque vai dar problema. Então, a gente vai entender que a máquina é possante, mas ela tem uma parte física e tem uma parte que é imaterial, que é o chamado software. O software ninguém vê, está lá. Aquele programa, baixa o app. Não tem. Você vai lá, vai baixar aquele programa, e aquele programa, aquele link é que vai abrir aquela série de informações. Depois que eu faço isso, eu tenho que gerenciar aquilo. E aí vem o que depois? A utilização daquele trabalho que eu pus. Então, nessa máquina, se eu baixar um app que é de crime, que é pornográfico, que é religioso, que é amoroso, que é sentimental, que é científico, o que eu colocar nele, ele vai trabalhar. Ele não vai dizer, não, esse eu não trabalho, porque você é espírita, religioso, esse eu não posso. Ele não vai dizer. Colocou na máquina, ele vai processar. Perfeito? Não tem dúvida, é assim que funciona. Correto? E mais um detalhe para a gente não se esquecer. O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que tomar cuidado, né? Então eu pego o celular, pago caro nele, depois eu ainda compro uma capinha de proteção para ele e compro uma outra capinha de proteção para a tela, que é a película, né? Que tem várias opções. Por quê? Porque eu preciso tomar cuidado com ele. Porque se eu estragar aquela máquina, o que acontece com a máquina? Ela não vai poder mais processar aquilo. Não adianta nada ter um celular quebrado com a tela toda trincada. Adianta? Não adianta. Vamos agora fazer a comparação com o nosso corpo para ficar mais claro. Esse corpo, o que é? Grosseiro, material, finito, que vai ser descartado, igual esse computador. Ele vai chegar a um ponto que ele vai ser descartado. Então, este é a máquina que o Espírito vai implantar um programa para ele poder trabalhar nesse período que está aqui. E é assim que funciona. Quando nós adentrarmos, quem adentra mais um pouco nos estudos da doutrina espírita, ele vai entender a diferença de corpos que existem, não é só o perispírito. Esse programa que o Espírito vai implantar nessa máquina, primeiro, a gente tem que entender, ele constrói essa máquina de acordo com a necessidade que ele precisa naquele órgão, utilizando elementos exclusivos daquele órgão. E quando não precisa mais, descarta, ele não vai para o lixo, ele é reciclado. Todo o oxigênio, cálcio, tudo que eu tenho, magnésio, potássio, que eu tenho no meu corpo, zinco, ferro, iodo, e por aí afora, vai ser reaproveitado para construir outras máquinas. Como que funciona isso? Então o Espírito vem e monta a máquina, de acordo com as necessidades dele. Por isso que às vezes a gente vê máquinas aí, esquisita. Tem máquina que está faltando alguma peça. Mas por que será que está sem aquela peça? Porque não vai usar nessa encarnação. Outros são mais fortes, mais fracos, mais altos, mais baixos. Outros têm mais capacidade de fazer matemática, fazer contas, cálculos. Outros têm mais capacidade para cantar, para conversar, para falar. Enfim, por aí afora. E este programa, como é que ele funciona? O programa, o Espírito tem com ele, é eterno. Ele não monta o programa aqui, ele só monta essa carcaça que ele precisa para implantar o programa, porque senão ele não consegue trabalhar aqui.
Quando a gente adentra nos estudos, a gente vai ver os outros corpos que existem. E mesmo a nível de estudo, didaticamente, a gente não tem nem um desenho, nem um esboço do espírito, porque ele não tem, é totalmente imaterial. Mas a gente começa a ver um esboço do primeiro corpo, que é chamado corpo mental. Esse é o programa que o espírito tem, e ele vai projetar isso no perispírito. E o perispírito, que já é semimaterial, ele ainda precisa filtrar para poder chegar nessa máquina. Eu não posso pegar um programa possante, não acontece de vez em quando, a turma lembra? Você tem lá um computador e aí tem que estar atualizando, chama o técnico e fala, mas é que esses arquivos novos, esses apps novos, esse programa novo não roda nessa máquina. Eu preciso trocar. Essa máquina aí, ela precisa ser mais potente. Eu vou trocar a memória dela, ela não vai aguentar. É uma máquina de 8 GB, eu preciso ter 9. E aí você tem que trocar aquilo para poder continuar usando aquela máquina. Então você não baixa aqueles arquivos. Não é assim? Bom, então, aí o perispírito vai filtrar isso e esse programa vai ser instalado nessa máquina. Em que momento que isso é instalado? No momento da fecundação. A medicina tem um outro entendimento, porque a medicina trabalha com aquilo que é crível, palpável. Ela diz que a vida só vai acontecer depois de uns 90 dias, 60, 70, 90 dias da fecundação. Mas é simples de entender. Só existe vida quando tem uma alma, tem um espírito, senão não tem vida. Quem quiser aprofundar um pouco mais, pega o Livro dos Espíritos, questão 71, Kardec está falando sobre isso. Ele está falando dos 3 tipos de alma. Esquisito, né? Falar de 3 tipos de alma. Lá nessa questão, ele está falando da alma vital, que é presente em todos os seres vivos. E ele cita: as plantas vivem, são seres vivos, mas não pensam. Então ela tem uma alma vital. E tirou a alma dela, ela morre, murcha, acabou. Então ela é um ser vivo, tem vida. Depois ele fala da segunda alma, que é a alma intelectual. Somente os animais têm, então eles conseguem processar. Um número enorme de materiais tem esse sistema central, sistema nervoso central, que conseguem processar, conseguem inclusive se conscientizar daquelas tarefas, guardar, memorizar. Só que num nível totalmente diferente do nosso. Nós somos a única espécie que pensamos, temos consciência do que pensamos, dentre os mais de 10 bilhões de espécies que existem aqui. Então, quando ele coloca esse programa, claro que não está perfeito, mas já é o programa. E desde a fecundação, a primeira célula, esse programa vai sendo atualizado, vai sendo refeito. Esse sistema do cérebro, do processamento, no Homo sapiens, nessa nossa versão que estamos aqui, de humanos, ele tem 300 mil anos. Precisa ser aperfeiçoado. Esse cérebro hoje que nós estamos usando, esse computador que nós estamos usando, não é mais o mesmo que usava há 10 mil anos, há 5 mil, há 500, há 200. Não pode ser o que usava há 100 anos atrás. Nós precisamos atualizar. E tem muita gente que não entende, não é responsável, estraga a máquina, não atualiza, não faz backup, não faz limpeza de arquivo e continua usando a máquina hoje com os programas totalmente defasados, programas antigos. Exemplo, esses seres que estão processando as informações, que gerem ideias e comportamentos assassinos, suicidas, como essas guerras, essas invasões, como é que pode hoje, a última vez que eu contei, nós tínhamos 26 conflitos, nunca baixou de 20. Hoje em dia se fala de 2, 3 guerras entre nações, nunca baixou de 20. Por que ainda tem pessoas hoje, com todas essas informações, inúmeras religiões falando sobre isso, conhecimento, informação, e ainda tem pessoas invadindo outros, matando crianças, idosos, pessoas inocentes, matando animal, destruindo o outro para poder ocupar aquele território, pegar a riqueza mineral que aquele tem,
coisas materiais. Por que ainda faz isso? Porque são os computadores que não foram atualizados, são espíritos evoluídos, mas que não são atualizados com a realidade de hoje. E muitas vezes nós acabamos tendo atitudes, comportamentos rudimentares contra o nosso irmão, contra nós mesmos. Por quê? Porque não estamos atualizando. Então, nós temos que entender, principalmente nós espíritas, temos uma responsabilidade muito grande dentro daquilo que Jesus disse: a quem muito fosse dado, muito seria cobrado. Então, do ponto de vista do entendimento, da percepção, da crença na vida espiritual, que é a vida verdadeira, nós espíritas somos e seremos muito mais cobrados do que os outros irmãos nossos que não atingiram esse estágio de discernimento, de acreditar que a vida verdadeira não é esta de comprar, vender, pagar conta, beber, comer e outras coisas. Não, isso aí faz parte do dia a dia. Nós temos responsabilidade sobre essa máquina. Nós acabamos de dizer que na outra máquina nós tomamos um cuidado danado. E essa máquina nós estamos cuidando? Ou quem é que não tem informação dos alimentos que fazem mal para o corpo? A informação é grande hoje. Protetor solar, muito carboidrato, inatividade. E sempre postergando. Há pouco tempo eu ia voltar para a academia quando? Em janeiro, depois das festas. Janeiro já está no final. Quando que vai voltar? Depois do carnaval? Depois das festas juninas ou julinas? E aí emenda de novo para depois do final do ano. Sabe, mas não faz. Praticar o bem, perdoar, ser mais paciente. Isso tudo é envolto no resultado do pensamento. Se eu não me modificar por dentro, eu não vou conseguir ter atitudes diferentes. Todo ponto de vista da evolução espiritual, em todas as áreas. Mas o que a gente está chamando a atenção é que para o desenvolvimento espiritual, nós precisamos desse desenvolvimento. Na obra de Emmanuel, por Chico Xavier, chamada Pensamento e Vida, olha o título lá, não sei se alguém já leu. Mas logo no primeiro versículo, ele está dizendo o seguinte, que a mente é a expressão da vida em todos os sentidos. E as suas ondulações acontecem no cérebro, as suas vibrações, elas acontecem no cérebro, gerando a força do pensamento, que tudo destrói ou tudo constrói. Está escrito lá. Então veja bem, mesmo do ensinamento, do ponto de vista do ensinamento dos espíritos superiores que sempre passaram, está na doutrina espírita falando sobre isso, o pensamento é a base de tudo. Então, está aí a primeira resposta ao questionamento inicial. Como que eu posso interferir? Eu preciso ser seletivo com as informações, as matérias-primas que eu deixo adentrar no cérebro, que ele vai processar o que adentrar, igual alimento. Eu tenho que ser seletivo, eu não como alimento estragado, porque eu sei que se eu ingerir um alimento estragado, ele vai fazer um desastre. E tem muita gente que continua ainda fumando, bebendo, extravasando em comidas e outras coisas nocivas que não preciso eu citar. Ah, mas eu não consigo ficar sem beber um refrigerante. Mas eu não consigo ficar sem um cigarro. Eu não consigo ficar sem uma bebida alcoólica, sei lá. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento. E esses 86 bilhões de cérebros que trabalham ali, eles têm várias funções. E todas são prejudicadas por drogas. É muito sensível. Por exemplo, não vamos se incomodando com os nomes que surgem aí, porque não é objetivo, mas não tem outro nome similar. Então, por exemplo, o start, o ponto de contato, em que se transforma em alguma coisa que vai gerar o pensamento final, chamado ideia, chama-se sinapse. É o momento em que há um start, que há uma conexão elétrica, ou às vezes química, mas a maior parte elétrica, de eletricidade mesmo. Inclusive gera um campo magnético tremendo, que é um outro assunto, né? E todos nós, animais, temos esse magnetismo por isso. Bom, então, essa sinapse, ela precisa estar sempre saudável. Cada um desses 86 bilhões de neurônios
tem aproximadamente 10 mil sinapses. Imagina, se fosse um palito de fósforo você ficar riscando para poder pôr fogo numa coisa. Então, cada neurônio tem mais ou menos 10 mil sinapses. E este processo todo, ele vai ocasionar uma outra coisa, aliás, duas. Uma chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de reorganizar esses neurônios para que eles possam ir trabalhar numa outra área que passou por alguma deficiência, um acidente, uma perda de memória, um ferimento, e aí ele readequa. Vocês já viram pessoas, sabem disso, que perde um membro, perde um braço. O lado esquerdo vai ficar tão forte que vai suprir aquele e às vezes com mais força do que antes quando ele tinha 2 braços. Assim a perna, assim o olho, assim o ouvido, enfim. A pessoa perde os 2 olhos, ele vai reprogramar e a pessoa vai conseguir ver de outra maneira, aumenta outros sentidos. E tem um outro processo que é chamado neurogênese, similar à neuroplasticidade. Só que a neurogênese é a capacidade que o cérebro tem de criar novos neurônios. Por quê? Porque os neurônios morrem. E eles morrem por quê? Pelo uso contínuo, tem essa renovação natural, mas normalmente a maior parte, ele é assassinado por nós. Com bebidas, insônias, estresses violentos, pensamentos prejudiciais, esses pensamentos viróticos que nós falamos no início, vírus, como o nosso computador, quando a gente bobear e entrar um vírus nele, todo mundo sabe o estrago que faz. Então esses pensamentos, essas informações, elas vêm de onde? Como é que eu vou controlar isso? Bom, essas fontes que vão fornecer a matéria-prima para o cérebro, normalmente nos ensinam que são 5. A gente aprende isso na escola, né? Mas são 6. As 5 mais conhecidas, fontes de captação de informações para abastecer o cérebro, é qual? Audição, visão, paladar, o tato, o olfato, são as 5 básicas que nós conhecemos. Então, através desses sentimentos, nós vamos abastecendo o nosso cérebro e ele vai usando essas informações para poder processar, gerar o pensamento, que vai fazer o quê com o pensamento? Comportamento. Então, como já dizia Sócrates no século IV a.C., para que você possa melhorar a sua existência, conheça-te a ti mesmo. E as religiões depois incorporaram para o nome de reforma íntima. Ou seja, eu preciso fazer a mudança interior, porque senão o exterior não vai acontecer. Enquanto eu estiver preocupado com o comportamento exterior, não vou resolver as coisas. É como a honestidade, como quem não mente por essência. Ele não tem que se preocupar em manter aquela história mentirosa. Por quê? Porque ele não mente, então está tranquilo. O que é honesto não está preocupado. Não tem preocupação nenhuma, olha, eu não posso pegar isso, eu não posso... Porque de essência não vai fazer. Então nós temos que trabalhar a nossa mente para que ela automaticamente nos torne pessoas com comportamento benevolente, caridoso, amoroso, paciencioso. Ai, 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 falar de paciência, tudo é oriundo do pensamento. E tem um outro detalhe, voltando à analogia do computador. Nós acabamos de dizer que o computador, tudo que é inserido, ele processa. O nosso cérebro é a mesma coisa. Só que ele processa de maneira organizada. E o nosso cérebro também. No celular, eu abro ele e já estou falando no WhatsApp, não, eu tenho que clicar em cima do símbolo para poder abrir aquele aplicativo. E dentro daquele aplicativo eu tenho que saber o que eu quero. Se eu quero falar, se eu quero tirar foto, se eu quero gravar um áudio, se eu quero gravar um vídeo, se eu quero escrever uma mensagem digital, eu tenho que ir clicando em cima, não é assim? O nosso cérebro é a mesma coisa. Então a ciência, que estuda o cérebro há muito tempo, eu vou falar rapidinho, porque até as 10h30 eu tenho que terminar essa palestra, eu já prometi tudo. Então, é o seguinte, a gente
Imagina que isso aí acontece por acaso, um milagre. Não. É organizado igualzinho o computador. E a ciência tem hoje catalogado um número enorme de inteligências, que eles chamam de inteligência humana. Inteligência espacial, cognitiva, artística e por aí afora. Mas nós vamos falar de 3 fundamentais, que uma é a que mais nos interessa, mas as 3 são básicas da nossa existência, que são memórias de processamento. Uma é a mais conhecida, a hora que eu falar o nome, todo mundo vai lembrar. Mas ela já tem mais de 100 anos que a ciência descobriu, concluiu, montou um formulário para se poder avaliar como é que estava aquele desenvolvimento daquela inteligência das pessoas. Já lembraram? QI. QI, quociente intelectual, é aquela inteligência em que nós vamos aproveitar, processar todas aquelas informações relativas à nossa área prática. Não a área emocional, a área racional. Então é ali que eu utilizo as informações necessárias para eu tomar uma decisão, para eu casar, mudar de religião, mudar de endereço, trocar de carro, de casa, enfim. Tudo que eu for fazer, eu preciso usar minha inteligência racional, o meu QI. Porque a emocional vai me bagunçar tudo. Tem que tomar decisões, é essa. Fria, cognitiva, dura, real. Não tem emoção, não tem nada. E aí a ciência, isso já foi na década de 20 do século passado, a ciência seguiu no estudo do cérebro e passado um período, ela descobriu, concluiu isso, 50 anos depois, então na década de 70, a ciência concluiu uma outra área importantíssima de processamento dentro do cérebro humano, que é a área do processamento das informações relativas à emoção. Criou-se o QE. Isso tudo que eu estou falando, é só você chegar no Google e digitar QI, QE, todos eles têm a explicação, tem o teste para saber como é que está o seu QI, como é que está o seu QE. QE é o quociente emocional, que dá para medir se aquela pessoa está bem emocionalmente ou não. Vocês não conhecem aquelas pessoas que pensam muito, mas só numa coisa? Grandes professores, mestres, pais, advogados, padres, cientistas e pessoas influentes que são bambambam naquela área. Mas aí você já é informado, olha, você vai lá, não pisa no calo dele. Chame de doutor, porque se você não chamar de doutor, ele não te atende e põe para fora. Por quê? São pessoas que não têm equilíbrio emocional. Você não pode dar um corretivo para ela, dizer, olha, isso que você está fazendo é errado. Não faça isso que vira um bicho. Pessoa tão dócil, conversando, tranquilo, e de repente ele vira um bicho em cima de você. Joga tudo, vai embora, fica nervoso, e se bobear, ainda vem para o braço. Por quê? Pessoa desequilibrada. O QE é ridículo, baixíssimo ou zero. E no QI é bam, espetáculo. Não tem isso? Tem. E a terceira inteligência? Já ouviram falar no QS? QS é a inteligência espiritual. Isso mesmo, esse é o nome. QS, inteligência espiritual. Essa é mais recente. Também não é muito ensinada, porque o QI ele é mais ligado aos negócios, aos lucros, aos ganhos. Nós tivemos, até umas 2, 3 décadas atrás, ia numa livraria, só tinha obras motivacionais, palestras, grandes palestrantes motivacionais do que? Do ganha-ganha. Atropela, tem uns nomes até feios aí, de obras famosas, que tem uns nomes horríveis, que está falando sobre você ter sucesso na tua vida profissional. O QE já não é muito falado, porque já começa a ficar meio assim, mais para o lado filosófico, mais para o lado religioso. E o QS? O QS, então, não gosta de falar. E ele é mais recente também. É da virada do século, tem uns 25, 27 anos que a ciência concluiu esse estudo. Então nós temos uma parte dentro do nosso cérebro que é especialista em processar as informações ligadas ao mundo espiritual e não ao mundo material. Inclui aí a religião, inclui a bondade, a caridade, a intuição, uma série de coisas. Então, a gente precisa entender, esses são os 3 níveis. Então, quando essas informações ele vai utilizar naquilo. Se eu não estou abastecendo meu cérebro de informações ligadas à espiritualidade, como é que eu vou ter comportamento espiritual? Como é que eu vou ser benevolente, caridoso, bondoso, amável? Por isso que a gente não consegue
abraçar a pessoa que a gente gosta, vive junto, está lá há quantos anos, mas tem uma dificuldade de abraçar e de dizer, olha, você é uma pessoa muito importante na minha vida, eu vou falar isso para minha mulher nunca, se ela souber isso, ela sobe em cima de mim, não sei o que lá. Eu não vou falar isso para o meu marido jamais, porque não sei o que lá. Não, agradecer num gesto simples, ser gentil, gentileza. Ó, toma aí, a comida está pronta, pega lá no fogão. Não, faz a comida, leva lá, se possível põe, senão já tempera a salada. Levantou mais cedo, fez o café, tira a manteiga para já ir derretendo. Se possível, já corta. A hora que a pessoa chegar, o pãozinho já está quente, a manteiguinha está mole. A pessoa gosta da xícara grande, a xícara grande está ali. Isso é ser gentil, isso é conviver, é doar, é amar o próximo. É difícil fazer isso, é. Então, a gente precisa ter a coragem, primeiro, de aceitar nossa dificuldade de entender e depois a coragem para fazer. Bom, uma outra coisa importante dentre muitas, para aquele que estiver aí pensando assim, falar, mas tudo bem, Zé, você está falando do pensamento, que o que você gera na mente, você transforma em ideia e isso vai gerar o comportamento exterior. Mas as pessoas não sabem o que eu estou pensando. Eu posso estar pensando uma coisa e fazendo outra e ninguém vai saber. Eu vou dar uma dica, mas é preocupante. A partir de hoje, e quem for aprofundar nisso, é uma questão, duas questões que eu vou citar do Livro dos Espíritos. Ensinamento dos Espíritos está lá no Livro dos Espíritos. Depois que você lê essa questão, principalmente uma, mas as duas, vai acontecer igual eu. Nunca mais eu vou ter sossego. Porque antes eu fazia umas besteiras, xingava alguém no trânsito, ou falava uma besteira para alguém, lá na sala eu olhava, não tinha ninguém na cozinha, ninguém no quarto, saía tranquilo. Hoje, quando eu faço um negócio sozinho, lá no meu carro, dirigindo na estrada, que eu xingo alguém, meu Deus do céu, já fica a orelha vermelha, já não sei onde enfio a cara. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, podem os espíritos saber de todos os nossos pensamentos? Muitos aqui já estudaram, estão lembrando. Qual que é a resposta? Sim, sabem dos seus pensamentos. Sabem até daqueles pensamentos que pretendem esconder de si mesmo. Ai, 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 chutou a canela, hein? Ai, a minha está doendo. Imagina, ou vão me dizer que aqui no planeta Terra, um planeta de pessoas imperfeitas, e não tem ninguém que tem um pensamentozinho que fala assim, esse morre comigo, eu vou morrer, ninguém vai ficar sabendo, já sabe. Essa que é a dureza, quando a gente descobre, tem vezes que é melhor ser ignorante, né? Porque quando a gente descobre as coisas, é complicado, né? E aí, para complementar essa questão, esse capítulo todo vai falar disso. A questão 459, Kardec vai questionar os espíritos. Bom, se já sabem do nosso comportamento, eles podem nos influenciar? E a resposta? Sim, de tal maneira que, na verdade, são eles que vos dirigem. Pronto, acabou, então eu não sou ninguém. Eu achava que eu era bom, que eu era inteligente, que eu fazia isso, que eu inventava aquilo, que eu decidia aquilo, meu QI é muito elevado. Não sou nada. Porque, na verdade, são eles que nos dirigem. Através do quê? Volta no Livro dos Espíritos, questão, vai um pouquinho para frente, pega o Livro dos Espíritos e vai para frente. Questão 522, vai estar falando da intuição. Pronto, acabou, fechou aí. Por quê? Eles fazem a gente pensar naquilo que a gente precisa para agir. O comportamento nosso de vir hoje, isso é foco de uma outra palestra que a gente faz, chamada O Centro Espírita. Mas ninguém faz ideia do trabalho que nós demos, da trabalheira que a espiritualidade teve para trazer cada um de nós aqui. Porque nós não temos tempo, nós não podemos. E outra, pode chover, pode encher aqui o centro, pode o palestrante não vir, pode não vir ninguém, é um monte de coisa que você põe na nossa cabeça para a gente vencer tudo. Então dá um trabalho danado para a espiritualidade para poder trazer a gente aqui. Tanto encarnados como desencarnados. É interessante isso. Mas tudo isso é fruto daquilo que nós pensamos. Nós somos o que pensamos. Então, para que a gente possa ter essa evolução, nós precisamos estar sempre monitorando, fazendo aquilo que Jesus dizia.
Vigiai e orai. Olha, se alguém está pensando, como eu pensei por muito tempo mesmo, eu pensava, bom, Jesus, nesse ponto, eu acho que ele falou besteira. Ficar vigiando, cuidar da vida dos outros, o que é isso? Eu não entendia. Mas era vigiar o quê? Os pensamentos. Tem que vigiar os pensamentos, o comportamento vai acontecer, do jeito que for. Mas se você tem dentro de si essa mudança, e que você consegue monitorar a mudança, do ponto de vista espiritual, está aí o crescimento. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? Quem lembra? Tem uma vaga lembrança. Tem uma obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá um capítulo, 17, que vai estar falando sobre isso no quarto ou quinto versículo, que está falando, o título desse capítulo é Sede Perfeito. Nossa, mas ser perfeito, isso daí não tem nada a ver com o ensinamento da doutrina, da humildade. Não, lá eles vão nos ensinando. Seja perfeito como o vosso Pai é. Procure a perfeição, claro que a perfeição espiritual, cristã, o lado bom, não outras perfeições. E aí, quando chega nesse quarto versículo, ele vai e pergunta, ele comenta, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que é uma transformação moral? É passar a ter comportamentos, atitudes diferentes daquilo que normalmente nós temos. Porque nós temos que entender, nós viemos aqui porque somos errados. Nós viemos aqui porque nós temos uma série de pendências. E não se empolgue muito quem está na doutrina espírita, é um outro alerta, é um perigo danado, principalmente para quem está começando. Presta atenção, não esqueça. Se você se dedicar, se empenhar bastante, há a possibilidade de você ficar perfeito, virar santo. Só que tem um problema, eles levam embora na hora. Porque lá em cima é uma fartura de santo que vocês nem fazem ideia. Então vai deixando uns pecadinhos aí, para outra encadernação, porque senão eles levam embora na hora. Então, nós somos cheios de erros, estamos aqui. Então, nós precisamos fazer o quê? Voltar lá no capítulo 17 e ver no final o que eles complementam. Além da transformação moral, se reconhece o verdadeiro espírita também pelo esforço contínuo que faz para domar as más inclinações. É isso mesmo. Ele não fala para extirpar, para eliminar, não, porque nós não vamos eliminar. O que nós vamos é dar uma polida, uma burilada, para que a gente possa se livrar de uma série de pesos que nós carregamos normalmente. Nós espíritas não. Mas vocês sabem que tem muita gente por aí, de outras religiões, né? Eu estudo muito, um monte de religião. Então tem gente de outras religiões que sabe, conhece, mas não tem coragem de doar aquilo que não está usando. Olha, isso é sério e triste. Porque o que Jesus pede no amor ao próximo é dividir com o próximo tudo que eu tenho de bom. E o que as religiões pedem, o Espiritismo pede, é que você doe o que não está usando. Traga para o centro, para o brechó, doa para o vizinho, doa o brinquedo que não está mais usando para a criança. Mas eu tenho tanto amor, tanto apego, aquela bicicleta com o pneu furado, a corrente enferrujada está pendurada lá, porque era do meu netinho. Foi do meu filho, passou para o meu neto, eu vou guardar para quem? E aquele prato bonito, aquela toalhinha, foi da bisavó, passou para a avó, passou para que beleza. Isso é apego. E pior, vocês sabem que tem gente que guarda roupa que não usa mais. Se conhecer alguém no bairro, de outra religião, dentro da família, que não seja espírita que está fazendo isso, fala para eles uma informação científica, não faça isso. Porque todas as vezes que você pega uma roupa, ela estiver limpa, você dobrar e guardar, porque ela não está te incomodando, não está servindo direto, com o tempo ela vai encolhendo. Então é assim, você vai pegar a roupa hoje para vir no centro, aquela que você gosta, vai lá. Mas ela está meio apertada, você fala, eu acho que encolheu, né? Deve ser o tempo, chuvoso, encolheu. Você vai e põe ela de volta lá. Você deixa ela lá, daqui 6 meses você vai pegar e encolheu mais ainda. Pode fazer o teste. Ela encolheu mais. É uma questão de fibra, esses comfort, essas coisas que usa aí vai encolhendo. Então, até por inteligência, pensa, cristão, pensa, doa. No primeiro sinalzinho, primeiro apertozinho, doa logo. E de preferência para um centro bem longe, para não encontrar mais com aquela roupinha.
Não vai, esse corpinho não vai mais caber naquele terninho de casamento, naquele vestidinho de debutante. Não vai, esse corpinho já se transformou, ele modificou. Então tem que ser inteligente, tem que pensar, processar e não ter só o pensamento. Tem gente que só tem o pensamento da religião. Tem uma oração que todo mundo conhece, Pai Nosso que estás no céu. E tem muita gente religiosa, fervorosa, que reza várias vezes ao dia. E tem um trechinho que ele não pensa, mas como ele tem isso só em pensamento, ele vai falando. 11 horas da noite, com a pança cheia, na hora que ele vai dormir, ele reza o Pai Nosso. E chega naquele trecho, Pai Nosso, estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Criatura ainda está pedindo pão com a barriga cheia na hora de dormir, vai ter uma congestão. Precisa se tocar, meu filho, é hora de mudar, reza. Mas agradece o pão nosso que recebeu naquele dia, no outro dia cedo pede de novo. Então isso é um processo de pensar. E é isso que vai nortear a nossa vida. Bom, para a gente dar uma pausa nisso, porque isso não tem fim, o pensamento é uma das últimas barreiras que a ciência ainda não concluiu o estudo. Porque são tantas coisas. O córtex cerebral, por exemplo, ela só conseguiu chegar hoje até 6 camadas dentro do córtex cerebral. E é uma película assim. E tem um monte de camada, não sabe. Até hoje a ciência ainda não conseguiu definir uma série de coisas. Sentimento, emoção, pensamento. Por quê? Porque não é palpável. São coisas ligadas à espiritualidade. Então nós vamos encerrar também com uma questão aí do Livro dos Espíritos, muito utilizada, muito conhecida, mas que não poderia deixar de passar para finalizar essa reflexão de hoje. Questão 919 do Livro dos Espíritos, uma questão simples, curta, de pergunta e de resposta. Kardec pergunta se existe aqui na Terra uma maneira que se possa progredir, espiritualmente, é claro, mas que seja rápida e eficaz, porque nós queremos tudo rápido, né? Rápido, grande e de graça, né? Então, os Espíritos respondem, sim, tem. Um filósofo da antiguidade já vos disse, que é o que nós falamos de Sócrates, no século IV a.C. Conheça-te a ti mesmo. Mas aí, o que nos interessa para a reflexão de hoje é no complemento, que dá umas 2 folhas, mas eu vou resumir para uns 30 minutos e eu termino o resumo. Santo Agostinho vem falar o seguinte, faça como eu, quando aí na terra vivi, que todas as noites passava limpo a minha consciência, para verificar tudo aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de errado, e também aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. E assim, todos os dias, eu pudesse estar melhorando um pouco. Muita paz a todos, e que Jesus, nosso Mestre, continue nos iluminando e nos possibilitando estas condições para podermos aproveitar os ensinamentos que existem numa casa de oração como essa. Muita paz a todos e que todos regressem aos seus lares impregnados dessas energias maravilhosas que aqui estão sendo emanadas. Muita paz a todos.